Vocês estão sendo gravados? Certo. Eu vou Certo. compartilhar aqui, né, a Sim. minha janela. Aqui. Eu acho que aqui. Deixa eu só ver se dá para ver. Dá para ver a minha Tá, apresentação? perfeitamente, sim. Sim. Maravilha. Deixa eu só apresentar vocês, então. Uhum. Deixa eu dar o último ok. Ah, entrou já. Boa tarde, pessoal. Hoje, última sexta do mês, a gente tem os nossos seminários do NTL. Hoje a apresentação será do professor João Paulo Lazzarini Cirino e do estudante Antônio Moraes de Freitas Neto. Ambos são da Universidade Federal da Bahia. O professor João Paulo é também da pós-graduação em Língua e Cultura da UFBA, é graduado em Letras pela USP, em Estatística pela Unifax e mestre pela URGS. URGS, isso, eu sempre esqueço, URGS e doutor pela USP. O Antônio Moraes, ele é graduando em Letras pela Universidade Federal da Bahia, pela UFBA, e bolsista de iniciação científica do PIBIC, da mesma universidade. Eu passo a palavra para vocês e não sei se... Bom, todo mundo está vendo. Aqui eu vou fechar a câmera. Eu peço que os outros também se certifiquem que estão com os microfones fechados, por favor. Então, passo a palavra a vocês, João Paulo e Antônio Moraes. Bom, então, primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite, Flávio. É uma honra estar apresentando para vocês e estar em contato com o grupo de vocês. Eu trouxe aqui esse trabalho, que é um trabalho que eu e Antônio a gente tem desenvolvido aqui, que é um trabalho de linguística computacional, mas que a gente gostaria que ele viesse a ter em algum momento alguma relevância para o trabalho de descrição e documentação linguística, né? E pelo menos nosso intuito é esse, né? Ao longo do tempo, é um longo caminho, mas que é o da segmentação morfológica não supervisionada. O que eu quero fazer aqui nessa apresentação é apresentar, primeiramente, dois tipos de algoritmo de aprendizagem de máquina, né? O que é aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Introduzir como que essas técnicas, né, de processamento de linguagem natural, linguagem computacional, podem ser úteis, né, para a documentação linguística, e discutir as vantagens dos algoritmos não supervisionados, né, para os estudos linguísticos. E depois apresentar o estudo que a gente desenvolveu com dois tipos desses algoritmos de segmentação morfológica não supervisionada e mostrar o desempenho deles em comparação, né, de um com o outro, com a segmentação feita por linguistas em gramáticas descritivas de 8 línguas diferentes. Então, primeiramente, eu quero falar um pouco sobre processamento de linguagem natural e sobre os algoritmos supervisionados e não supervisionados. Então, se a gente pegar o caso de um analisador ou um segmentador morfológico automático, né, para uma língua, né, um analisador em que você dá uma palavra e ele te diz, né, ele consegue dividir os morfemas, né, daquela palavra, não necessariamente glosando eles, mas simplesmente dividindo, né, quais são os morfemas dessa palavra, né? A gente tem duas abordagens, né? O primeiro tipo de abordagem seria uma abordagem que a gente teria já um corpus da língua previamente analisado por um linguista, né? Segmentado as palavras daquela língua já analisadas, né, por um linguista. E aí o algoritmo
ele iria pegar esse corpus, iria observar os padrões que tem ali e chegar em um modelo que ele conseguiria, a partir disso, julgar, segmentar novas palavras, né? Palavras que estão fora daquele corpus com que o algoritmo foi treinado, né? E aí, nesse caso, a gente teria um segmentador que ele vai buscar reproduzir o julgamento, a análise que um linguista, né, que o linguista fez, né, é, nessas palavras, né, do corpus, né? E isso é o que a gente chamaria de um algoritmo de aprendizagem supervisionada, né? Então, o programa de computador, né, o algoritmo, ele vai lá e ele se baseia em um conjunto de respostas corretas para aprender como julgar novos dados, né? E como segmentar novos dados. E então, isso, né? A máquina vai aprender por respostas corretas fornecidas para ela, né? E o segundo tipo de abordagem é quando a gente tem uma lista de palavras, né, um corpus ali, uma lista de palavras que não é previamente segmentado, não é segmentado por ninguém, são dados talvez até desconhecidos, né? Você tem uma lista de palavras em uma língua, e você não tem ideia de como que aquilo pode ser segmentado, e você dá aquilo para um algoritmo segmentar, né? O algoritmo encontrar morfemas ali, né? E aí o algoritmo vai observar determinados padrões naquelas palavras e vai segmentar elas morfologicamente. E essa segmentação vai seguir um critério que não é o critério que um linguista seguiria, que seria um critério, né, de observar, né, uma unidade mínima de som e significado, né? Mas ele vai observar critérios estatísticos ali que vão chegar numa segmentação morfológica, né? E isso é o que a gente chama de aprendizagem não supervisionada, né? Você não tem ideia, ninguém preparou os dados antes para eles serem analisados pelo algoritmo. O algoritmo não sabe como fazer isso, assim, ele não conhece a língua, mas ainda assim ele descobre padrões ali e consegue uma segmentação morfológica. O quão precisa essa segmentação, aí são outros 500, mas você dá dados novos para ele, ele vai segmentar. Então, a máquina vai analisar os dados seguindo os padrões dos próprios dados, sem nenhum treinamento prévio. E é isso que a gente está concentrado hoje, né? Em como desenvolver esse tipo de algoritmo, né? Como que dá para a gente aplicar esse tipo de algoritmo para dados, por exemplo, de línguas em que a gente tem poucos dados, línguas que não são descritas, ou que tem pouca descrição disponível, né? Então, entender, né, como que a gente pode usar esse tipo de algoritmo e quais resultados que eles trazem para a gente. A gente sabe, vocês sabem disso mais do que eu, mas existem muitas línguas faladas no mundo e pouquíssimas delas têm alguma documentação, né? Boa parte das línguas estão em risco de extinção. A falta de conhecimento, né, de documentação, de conhecimento, de divulgação dessas línguas, além de ser uma perda irreparável para a ciência, contribui para o apagamento social, cultural, econômico, né, dos povos que falam essas línguas. E a gente vê que houve um grande desenvolvimento da linguística computacional nas últimas décadas, né, mas que tipo de contribuição que a linguística computacional pode trazer para a documentação linguística, né? Existem vários, mas que foram sendo trazidos, mas eu acho que a gente pode procurar e encontrar mais coisas, né? Quando a gente fala de aprendizagem supervisionada,
o caminho do algoritmo começa pelo linguista, né? Ele começa por um linguista que vai pesquisar, que vai a campo, que vai descrever uma língua, construir uma gramática descritiva, ou um linguista que vai conhecer aquela língua e vai oferecer dados analisados, né, para ser alimentado, né, em um algoritmo que vai aprender sobre a língua a partir dos dados que foram fornecidos pelo linguista. E o algoritmo vai aprender como que esses dados funcionam e vai prever análises, né, para novos dados, dados que o linguista ainda não tinha analisado, né? E esse tipo de método, né, ele permite a construção de ferramentas, né, como analisadores morfológicos, analisadores sintáticos, até tradutores automáticos. E a gente vê uma grande expansão desse tipo de ferramenta, né? Por outro lado, quando a gente está falando de aprendizagem não supervisionada, na verdade o que a gente tem é que os dados estão no começo, né? A gente tem dados de uma língua que pode ser completamente desconhecida, né? A gente pode ter lá uma lista de palavras que a gente pegou de uma língua, mas a gente não sabe o que significam essas palavras, a gente não sabe como que segmenta, a gente não sabe muita coisa, mas a gente pode aplicar num algoritmo desses e ele vai descobrir padrões nesses dados e fornecer uma hipótese de segmentação morfológica, né? E um linguista poderia olhar para isso e ter isso como um ponto de partida para documentação, ou então a partir de um trabalho de documentação, de descrição que ele está fazendo, ele pode usar esse tipo de resultado para ter alguns insights, né, de análise, ou para verificar se a análise que está fazendo é consistente, né? Então tem uma série de coisas que eu acho que você ter um algoritmo não supervisionado pode ajudar. É, os algoritmos supervisionados, né, eles são mais precisos, mas eles sempre vão depender de um árduo trabalho de anotação dos corpora, né? É um trabalho bastante árduo, demora muito para você ter aquilo viabilizado para poder construir ferramentas, né, a partir daquilo. E, existe sempre uma dependência de especialistas, né, e gente que é treinada para anotar corpora, gente que entende linguística computacional, mas ao mesmo tempo entende das línguas, né, porque a gente está treinando um algoritmo. Enquanto que quando a gente está pensando em um algoritmo não supervisionado, a gente tem, por exemplo, um segmentador, o nosso é menos preciso, mas ele opera sem um trabalho prévio de um linguista e ele pode atuar como uma ferramenta, né, para um linguista que está estudando a morfologia de uma língua que ainda não foi descrita. É, a gente acredita que uma ferramenta que forneça possíveis análises para as palavras de uma língua que ainda está sendo documentada pode acelerar o trabalho da documentação e auxiliar o linguista na formulação de hipóteses, examinar se as análises que ele está propondo são consistentes. E, por outro lado, por serem algoritmos menos precisos, é importante que o usuário venha entender como que eles operam e quais as situações em que eles vão apresentar maiores limitações. Então, no nosso trabalho que a gente vai apresentar hoje, a gente implementou dois tipos de algoritmos não supervisionados para segmentação morfológica. A gente usou esses algoritmos para segmentar listas de palavras que a gente obteve dos dados de gramáticas descritivas de 8 línguas. Então, do Araueté, né, uma língua indígena brasileira, Batari, que é uma língua semítica, falada em Omã, o Chequerrolo, que é uma língua polinésia, o Dão, que é uma outra língua indígena brasileira, o Canoê também, outra língua indígena brasileira, o Huarchi, que é uma língua do Cáucaso, Pitesami, ou Sami de Pite, né, que é uma língua lá do norte da Suécia, né, e o Yaka, que é uma língua do Nepal, uma língua sino-tibetana do Nepal. E a gente comparou os resultados, né, do algoritmo, dos dois algoritmos que a gente implementou,
né, a segmentação que eles fizeram com a segmentação fornecida, né, na gramática descritiva, né? Então a gente viu até que ponto, quanto que cada palavra segmentada pelos nossos algoritmos batia com a palavra segmentada pelo linguista. A gente usou então dois tipos de algoritmos, um baseado numa técnica estatística chamada Minimum Description Length, e um outro baseado em uma outra técnica chamada Byte Pair Encoding. A gente tem resultados que vão variar, por exemplo, de 94,1% para o DAO, e seguindo o método de Minimum Description Length, o máximo que a gente obteve, né, de semelhança da segmentação, para 37 e 47% do IACA, né, que pelo Byte Pair Encoding. E a gente descobriu também que o Minimum Description Length, né, a técnica no que a gente analisou, ele vai ter um desempenho que vai ser em média 13% melhor, tá, do que o baseado em Byte Pair Encoding. Eu vou explicar aqui um pouco como que funcionam esses algoritmos. Então, falar um pouco sobre o Minimum Description Length, né, a segmentação via MDL. Um outro nome para Minimum Description Length é a própria tradução, descrição de comprimento mínimo. Esse método, né, ele é baseado na estatística Bayesiana. A estatística Bayesiana ela é interessante porque ela é um tipo de estatística, não sei se vocês estão familiarizados com estatística, mas uma das coisas que a gente faz em estatística é testar a hipótese, né? E normalmente as pessoas estão mais acostumadas a usar testes da estatística tradicional, frequentista. E a estatística tradicional, ela não nos dá a probabilidade da nossa hipótese estar correta, mas ela fala mais sobre a probabilidade da gente cometer um erro, né, de um tipo, de um determinado tipo. A estatística bayesiana, ela fala sobre probabilidade de hipótese, né? E da forma como ela funciona, ela permite muito mais maleabilidade do que a estatística frequentista. Então, a gente fala sobre a probabilidade da gente, considerando um conjunto de dados, né, um conjunto D de dados, qual que é a probabilidade da nossa hipótese estar correta, né, observando aqueles dados. E isso é conseguido a partir do teorema de Bayes, né, que quando a gente vê aqui esse símbolo aqui é simplesmente a probabilidade da nossa hipótese considerando os dados, que vai ser igual à probabilidade dos nossos dados considerando a hipótese, vezes a probabilidade da hipótese, dividido pela probabilidade dos dados. A matemática aqui eu não vou me aprofundar, eu só quero que vocês entendam que quando a gente está falando de estatística bayesiana, em primeiro lugar, a gente substitui essas probabilidades da conta por funções de probabilidade. Então, funções que vão retornar uma probabilidade de acordo com alguns parâmetros fornecidos e que a gente pode transformar coisas como o nosso léxico e o nosso corpus em funções de probabilidade. Então, no caso de um segmentador morfológico, a nossa hipótese ela vai ser um tipo de função desse tipo, né? Então, a hipótese para um segmentador morfológico, ela vai estar relacionada ao léxico de morfemas de uma língua. E aí a pergunta que a gente faz é como que a gente determina qual que é o léxico mais provável de uma língua desconhecida? Para a gente poder segmentar morfologicamente, no fundo, a partir de uma lista de palavras, um algoritmo precisa aprender qual que é o léxico de morfemas dessa língua, né? E aí vem um trabalho de, bom, tá, a partir de uma cadeia de caracteres aqui, como que a gente extrai um léxico que é de morfemas que é o mais provável, né? Se a gente não conhece nada sobre essa língua. E existe essa técnica do Minimum Description Length, que a gente tem um critério baseado na teoria da informação, que a melhor hipótese é aquela que descreve o fenômeno com o menor número de elementos, e esses elementos são os mais prováveis, os mais frequentes possível, né?
Existe um autor que chama o Demarkin, Carl Demarkin, que ele aplicou o Minimum Description Length para fazer esse mesmo trabalho que a gente está fazendo, só que em vez de dividir as palavras em morfemas, ele pegou textos sem espaços para tentar encontrar as palavras, né? Para você, a partir de um texto sem espaço de uma língua desconhecida, o computador conseguir pegar quais são as palavras dali, né? E a gente resolveu falar, então, em vez de a gente colocar textos sem espaço, a gente vai dar uma lista de palavras para ele tentar encontrar morfemas. E o Demarkin, ele propôs tratar a probabilidade da hipótese, a gente fala mais de custo, na verdade, né? O custo da hipótese em termos de comprimento do léxico, tamanho do léxico, quantos elementos tem no léxico, e a verossimilhança, que é a probabilidade dos dados dada a hipótese, em termos de comprimento do corpus. E a ideia é que o tamanho do léxico ele precisa crescer na medida em que o comprimento do corpus diminui. Quando a gente fala dessas coisas, a gente fala sobre custo, e custo é uma função em cima da probabilidade. A gente pode entender probabilidade como também proporção, né? Nesse caso aqui específico, que tem a ver com a frequência de alguma coisa, né? Então, o custo ele é uma função em cima do valor da probabilidade, que é o logaritmo na base do 2 da probabilidade vezes menos 1, logaritmo positivo. E quando a gente trabalha com o teorema de Bayes, em vez de usar probabilidades, a gente trabalha com custos, a gente tem um custo da hipótese, a probabilidade da hipótese considerando os dados, proporcional à soma do que seria o comprimento do corpus com o que seria o comprimento do léxico, tá? Essa soma aqui daria um número proporcional ao que seria a hipótese, né? O custo da probabilidade da hipótese. O que a gente vai fazer basicamente é tentar diminuir esse custo, né? E quando a gente diminui ele, a gente alimenta esse custo aqui de novo aqui, como se ele fosse uma nova hipótese, e aplica ao corpus, e aí vai fazendo um ciclo de forma a minimizar esse custo aqui. Só para vocês entenderem, quando a gente fala de custo, é isso daqui. Uma probabilidade de 1 tem um custo zero. Agora, conforme vai diminuindo a probabilidade, o custo vai aumentando, tá? Em escala de logaritmo da base 2. Tá? Então, essa parte matemática ela é mais complicada de entender, mas vamos tentar entender as coisas da seguinte forma. Se a gente entender que cada caractere do corpus possui um custo, esse custo é calculado em termos do tamanho do alfabeto, ou seja, o conjunto de caracteres, né, que a gente tem no corpus. Um corpus com 35 caracteres distintos vai ter um alfabeto de tamanho 35, e o custo de cada caractere é o logaritmo positivo de 1 sobre 35. Se os itens lexicais com mais de um caractere vão sendo adicionados ao léxico, o comprimento do léxico vai aumentar de acordo com o número de caracteres de cada novo item. Então, o léxico vai conter somente o alfabeto, vai ter um comprimento dado pela multiplicação do tamanho do alfabeto pelo custo de cada caractere, ou seja, AC. Mas se a gente vai ter um item de 3 caracteres nesse léxico, o léxico vai passar a ter o comprimento do alfabeto mais 3 caracteres, né, relativo a esse item que foi adicionado ao léxico. Se a gente adicionar mais um item de 5 caracteres no léxico, o comprimento vai ser o comprimento do alfabeto, mas esse item que tem 3 caracteres, mais um outro item que tem 5 caracteres. Então, conforme vai aumentando o tamanho do léxico, né, o custo do léxico, o comprimento do léxico vai aumentando. Tá? Então, cada palavra que a gente adiciona no nosso léxico, o algoritmo está lá lendo os dados e buscando, né, tentando encontrar morfemas ali, né?
cada morfema que adiciona no léxico vai aumentar o custo desse léxico. O corpus tem o seu custo também. E o custo ou complemento do corpus é calculado de acordo com o custo de cada item lexical que compõe ele. O custo de um item lexical tem a ver com a frequência de ocorrência dele no corpus. Então, quanto mais frequente é um item lexical dentro de um corpus, menor o custo dele, porque ele é mais provável naquele corpus. Quanto menos frequente, maior o custo dele, né? E a gente calcula o custo de um item lexical justamente pegando é, quantas vezes que ele ocorre no corpus, dividido pelo tamanho, pelo número de palavras que tem no corpus. E aí a gente faz o logaritmo na base 2 vezes menos 1 para ter esse custo. Se a gente somar esse custo com o tamanho do léxico aqui, a gente chega em um valor proporcional à nossa hipótese, quanto que a nossa hipótese é provável, né? E a ideia é diminuir. Então, quanto maior o nosso léxico, se o nosso léxico é formado de palavras bastante frequentes, então o custo do corpus vai diminuir bastante. E aí a gente vai diminuindo o custo da nossa hipótese e aumentando a probabilidade dela. Então, se a gente tem um corpus em que a gente tem um cão e um gato, um teria um custo de 2, cão teria um custo 12, gato teria um custo 14 e teria um custo 3. O comprimento do léxico vai ser 2 mais 12 mais 3 mais 2 mais 14, que é igual a 33. Né, se a gente teria uma frase no corpus assim, né? O custo de 2 um- uma palavra comum só aconteceria se um quarto das palavras do léxico fossem do corpus fosse né? Fosse essa palavra né? Mas eu só estou estipulando, né? Só estou mostrando para vocês assim, né? Por exemplo, se o custo da palavra fosse somente 2, né? Se o custo da palavra cão fosse 12, né? A gente teria isso aqui como comprimento total, né? Dessa frase. Um algoritmo baseado em Minimum Description Length, ele vai segmentar um corpus que vai consistir numa lista de palavras e ele vai partir de um léxico inicial e vai, a partir disso, obter um valor de comprimento do corpus com esse léxico inicial. O léxico inicial vai ser somente um alfabeto na primeira vez. Aí a gente vai analisar o corpus primeiro com o alfabeto, como cada letra do alfabeto é, vai ter, como cada letra do alfabeto, né? Se a gente for olhar um corpus grande, vai ter muitas letras ali, né? E cada letra vai ter um custo relativamente baixo, que são apenas 34, 35, sei lá, naquele nosso exemplo, 26 caracteres no alfabeto. É, mas como são muitas letras, né, no corpus, então o custo do corpus vai ficar muito grande. Agora, se a gente vai agregando as letras e esses agregados, né, vão ficando mais frequentes, mais frequentes, mais frequentes, a gente vai, né, ganhando itens lexicais novos que vão sendo capazes de diminuir o tamanho do nosso léxico e, consequentemente, o, o custo dele diminui. Então, se a gente faz um algoritmo em que ele lê o corpus uma vez, chega num custo, aí ele pega cada par de caracteres, junta, pega os 20, 30, 50 mais frequentes, joga eles no léxico, e aí analisa de novo o corpus segundo esse novo léxico e vai pegando as junções, junta tudo de novo, vai pegando as junções mais frequentes e colocando de novo no léxico, ele vai conseguindo construir morfemas a partir daquilo, né? Pegando os padrões, as junções mais frequentes de palavras, e essas junções vão sobrevivendo e vão virando os morfemas, né? É, esse tipo de algoritmo, ele vai partir do pressuposto de que o léxico de uma língua está
otimizado para os dados dela, e a gente consegue, com isso, segmentar porções consideráveis das palavras de diferentes línguas, mas não são só fatores de frequência, né, que estão envolvidos na constituição de um léxico, de morfemas de uma língua, né? Então, o linguista, quando vai usar um algoritmo desse, tem que entender que um algoritmo desse está preocupado com encontrar conjuntos de caracteres, né, sequências de caracteres que são muito frequentes ali, né, e que são notavelmente frequentes. E isso já garante bastante coisa, na verdade, né? Garante bastante coisa, mas não é só isso, né, que faz o léxico de uma língua. Então, o algoritmo dá conta só do que ele é capaz de dar, que é disso, porque não tem mais nenhuma outra informação sobre a língua. O outro tipo de algoritmo ele é mais fácil de entender, embora ele não tenha uma fundamentação matemática muito rigorosa, pelo menos na época da implementação dele, que é o Byte Pair Encoding. O Byte Pair Encoding ele foi desenvolvido para compressão de textos, né, nos computadores, e não tinha, então, na época, era uma técnica para compressão, né? Então, não era algo com uma teoria estatística por trás. Chama byte pair encoding porque um caractere no computador, na época, tinha exatamente o tamanho de um byte, né? Hoje em dia é um pouco diferente, os caracteres podem ter até 32 bits, 4 bytes, mas na época o sistema de caracteres que tinha era um byte só, né? E aí por isso que ele tem esse nome de byte pair encoding, né? Um caractere, na verdade seria uma codificação de pares de caracteres. E o algoritmo consiste em a gente substituir pares de símbolos que são mais frequentes numa sequência por símbolos únicos que não são usados no conjunto de dados original. E aí vai fazendo essa substituição até que você não consiga mais encontrar pares frequentes. Então a gente tem, por exemplo, uma sequência como AB, AB, CA, AB, CD. Nessa sequência, os pares AB, AB, AB ocorrem 3 vezes, então eles são os mais frequentes. Então a gente pode trocar esses pares, que são os mais frequentes, por um outro caractere, por X. E aí AB fica igual a X. E aí a gente pode ter aqui XC, XX, CX, XX, CX, CD, né? E aí a gente encontra que o par XC, XC é o mais frequente. E a gente pode colocar Y aqui, né? E aí quando a gente pode ver que não tem mais muito par frequente aqui, né? Então a gente não tem mais para onde ir. Então a gente chega em XY, YD. E esse XY, YD mostra que a gente tem a seguinte segmentação. A gente tem AB, ABC, ABC e D, né? Essa seria a segmentação morfológica, né, a partir dessa palavra, aplicando esse byte pair encoding, né? Porque o X é AB, né? O Y é XC, que na verdade é ABC, né? E o D ficou sobrando. Ele é mais fácil de entender porque a gente consegue ver aqui, né, bem facilmente o que o algoritmo está fazendo. O BPE ele permite modelar um sistema com vocabulário infinito, com subunidades finitas. Ele vai gerar representações de comprimento variável, vai permitir capturar a estrutura interna das palavras de forma mais adequada que um algoritmo que use representações de comprimento fixo, enfim. O BPL permite um grau de interpretabilidade linguística razoável. Isso em comparação com outras técnicas de compressão, não em comparação com o MDL. O fato é que o BPE ele tem sido muito usado para várias aplicações de linguística computacional hoje em dia, mas não necessariamente aplicações não supervisionadas.
né? Ele tem sido aplicado para coisa de tradução automática e tal. E, existe essa descoberta, né, que esse Gutierrez Vasquez e outros autores mostram, né, que em línguas com processo de formação de palavras produtivos, como aglutinação e composição, o bytecode encoding ele consegue capturar morfemas e afixos relevantes, facilitando a tradução e geração de palavras complexas. Mas em línguas com baixo índice de síntese, como o vietnamita, o algoritmo vai tender a ter dificuldade, né? Essa é a observação, né, desses autores, né? Bom, a gente implementou, né, em Python, mais como um piloto, né, dois segmentadores morfológicos baseados nessas duas abordagens, né? A gente tem um lugar em que dá para baixar isso, mas como está em Python, é um pouco difícil de você instalar e usar assim na hora, né, se não tem muita experiência com Python. Eu estou querendo desenvolver isso de uma forma que fique mais amigável para o usuário. Eu quero ver se eu consigo fazer isso até o ano que vem, quando passar essa fase de visita de Mac e tal aqui, que está difícil de ter tempo para programar. Mas a gente, como eu falei, usamos dados, né, de gramáticas descritivas. A gente pegou as gramáticas, os dados das gramáticas descritivas e compilamos em listas de palavras, né? É, e, e aí, essas línguas têm estruturas distintas, são línguas diferentes, né, de lugares diferentes. A gente tem 3 línguas indígenas brasileiras, mas as outras estão mais espalhadas, né? São línguas que têm um número reduzido de falantes, né? É, e o corpora, né, o número de palavras que a gente chegou no corpora foi esse, né? O que a gente tem mais palavras é o do Huarche, com 6.366, e o que a gente tem menos palavras é do Batari, com 300 palavras. São números pequenos de palavras, né? Vêm de gramáticas descritivas, mas ainda assim a gente consegue resultados interessantes, né? Eu acho, né? A gente pegou os dados da língua, né? Então, esses dados são do Araueté, por exemplo. A gente dividiu em palavras e juntou os morfemas, né? Então, onde a gente teria uma segmentação morfológica, a gente juntou novamente, né, os morfemas formando palavras e criamos uma lista de palavras que a gente chamou de corpus-alvo. E a gente criou uma outra lista de palavras com os morfemas separados em cada linha, assim, né, as palavras em cada linha, mas com a segmentação morfológica preservada, que seria o nosso corpus de referência, né? E a ideia é ver o quanto que o algoritmo consegue pegar cada palavra do corpus-alvo e segmentar igual ao que o linguista fez. A segmentação do linguista é a mais correta? Não sei. A gente está buscando tem que buscar a segmentação do linguista num negócio, com um algoritmo não supervisionado? Não sei, mas é uma métrica que a gente tem para ver, né, o quanto que ele se aproxima, né, de um trabalho de um linguista, e, e entender, né, onde que esse algoritmo vai encontrar dificuldades, né, de fornecer um resultado interessante, né? É, então, nossa medida a gente chama de cobertura, né? Então, qual que é a proporção de palavras do corpus-alvo segmentadas igual ao do corpus de referência, né? Então, a cobertura vai ser de 100% se 100% das palavras do corpus-alvo forem segmentadas de forma idêntica a 100% das palavras do corpus de referência, né? É, no algoritmo como o do MDL, a gente tem dois parâmetros que a gente pode ajustar.
Primeiro é o número de iterações do algoritmo, o número de combinações que ele vai fazer, rodadas que ele vai fazer no corpus combinando os caracteres para formar novos itens lexicais e quantos novos itens lexicais que ele vai manter a cada iteração. Então, a gente fez 5 rodadas com 1, 2, 4, 8 e 16 iterações do algoritmo. E em cada rodada, 10 execuções para valores diferentes de novos itens lexicais a cada iteração. Então, de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e 512. Vocês vejam que é na potência de 2, né, que a gente foi. E os resultados que a gente chegou, então só para vocês verem como que as coisas crescem, né, em termos de cobertura. Então esse gráfico é para o Araueté. Com uma iteração, a gente chega aqui no máximo de 37 por aí, né, a partir de 2 elevado a 7 novos segmentos. Esse é o pico. E com 16 iterações, a gente atinge um pico de cobertura com 2 elevado a 8, né? Novos segmentos a cada iteração, né? Que seriam 256 novos, novos itens lexicais, né? Para serem adicionados no léxico a cada iteração. Os resultados, né, de melhor cobertura foram esses, né? Então, para o Araueté, com 8 iterações, 256 novos itens, você tem 68% de cobertura. Batari, com 8 iterações, 256 novos itens, a gente tem 51% de cobertura. Para o Checker Rolou, a gente tem 8 iterações e 512 novos itens, a gente atingiu 87% de cobertura. Para o Dão, que foi ali que a gente teve uma melhor performance, com 8 iterações e 256 novos itens, atingiu 94% de cobertura. Para o Canoe, com 16 iterações e 512 novos itens, atingiu 61% de cobertura. Com o Huarch, com 16 iterações e 1.024 novos itens, atingiu 46,7%. E o Pitesami, com 8 iterações e 512 novos itens, 57% de cobertura. E o IACA, com 8 iterações e 512 novos itens, atinge 47,72% de cobertura. Para o BPE, foram feitas rodadas de 1.000 e 1.000 iterações, 1.000 e 1.000 mesclagem, né, combinação de pares, e de 1.000 e 1.000 não, de 100 em 100, né? E aí a gente tem aqui para cada língua, algumas a gente atinge o pico em 400, em outras a gente atinge o pico um pouco depois, né, em 1.000, outras eu acho que não atingiu o pico ainda depois de 1.200, 1.300 iterações, mas essas são as coberturas, né, que a gente atingiu no estudo. Com 400 iterações, o Araueté atingiu 63%, para o Araueté, né, para o Batari 33%, o Chequerrolo com 61%, o Dão com 81%, que é o mais alto que o Byte Pair Encoding chega. O Canoe, com 900 operações, a gente chegou em 47%, com o Huashi 41%, o Pitesami 42% e o IACA 37%. As coberturas, então, são, em média, 13% mais baixas, mas em alguns casos, algumas línguas, o Byte Pair Encoding performa melhor, em outras, o Minimum Description Length performa melhor. Né? Então, a gente consegue ver isso daqui, né? No Araueté, o Minimum Description Length performa 5% melhor, para o Batari, 17% melhor, para o Chequerrolo, 26% melhor, para o Dão, 12% melhor, para o Canoe, 14% melhor, para o Huashi, 4%, 5% melhor, para o Pitesami,
15% melhor, e para o IACA, 10% melhor, né? Eu achei acho que em todos os casos, então, o Minimum Description Length é melhor, né? Achei que tinha algum caso ou outro que o bytecode encoding era melhor, mas não, o Minimum Description Length tem maior cobertura em todos os casos. Então, a gente apresentou esse resultado mostrando que os algoritmos de segmentação morfológica não supervisionados analisam de forma idêntica ao linguístico de 46 a 94% dos casos para o Minimum Description Length e de 33 a 81% dos casos para o método que segue Byte Pair Encoding. Os números variam bastante, evidenciam baixa precisão em muitos casos. Agora, os testes se basearam em um número reduzido de dados, né? Embora isso é alguma coisa que é interessante para a gente ser capaz de ter bons resultados com poucos dados, mas os dados das gramáticas descritivas eles vão tender a favorecer a diversidade de estruturas linguísticas, mas não representar muito o uso cotidiano da linguagem. Então, a frequência das palavras não vai corresponder muito à frequência que elas ocorreriam em outros tipos de corpos. A gente tem as mesmas palavras ocorrendo em várias construções, né? E isso pode acarretar num viés aí, né, na análise, tanto para piorar a performance, né? Justamente por falta, né, de variação, né, nas palavras, né? E mais importante do que a própria cobertura, e a pessoa está usando, vou usar o byte pair coding, o minimum description length, porque ele é o melhor método que dá uma maior cobertura, mas o mais importante é que o linguista ou alguém que vai usar tenha um pouco de noção, né, de como que esses métodos funcionam e como que eles vão reagir a determinados tipos de dados linguísticos, né? Então, o nosso objetivo daqui para frente é compreender o que causa essas variações nas taxas de cobertura de língua para língua. Se a gente sabe que tem fatores que são relacionados ao corpus, né? Mas a gente sabe que as características tipológicas das línguas vão favorecer ou desfavorecer uma melhor análise, né, uma maior cobertura, uma segmentação melhor, né? É, e, e, então eu até tenho alguns estudos, né, sobre algumas características tipológicas das línguas que podem impactar embora eu sei que alto grau de fusão, né, nas línguas, ele impacta muito, né, no desempenho desses algoritmos, e línguas que seriam assim tradicionalmente classificadas como aglutinantes ou como isolantes vão sempre ter um desempenho muito bom, né? E futuramente, né, uma vez que a gente tiver isso bem colocado, né? Também tentar descobrir formas de melhorar o desempenho ainda em casos de línguas de uma tipologia que seja mais desfavorável para o algoritmo. O segmentador ele tem algumas utilidades que são interessantes. Por exemplo, o segmentador baseado em Minimum Description Length ele pode funcionar num modo semi-supervisionado. Então, por exemplo, você pode fornecer para ele um léxico parcial de morfemas. Então, o linguista descreveu uma língua, ele chegou àqueles morfemas da língua, a gente pode colocar aqueles morfemas o algoritmo vai entender aqueles morfemas como morfemas da língua e vai descobrir novos morfemas levando em conta a existência desses morfemas já, né? Então ele vai funcionar para descobrir novos morfemas, né? E a partir de uma análise já parcial, né, do corpus. Então isso é bastante interessante, é uma possibilidade que a fundamentação estatística do Minimum Description Length permite e que eu acho que pode ser interessante, né, em
a depender do trabalho que vai ser feito, né? É, e os métodos, esse tipo de, né, modo semi-supervisionado, a gente precisa estudar, né, o quão preciso que isso fica, o quão que isso é interessante, mas existem vários estudos mostrando que os métodos semi-supervisionados, eles são bastante promissores, né, para aplicação linguística, porque eles têm essa maleabilidade, né, de não depender somente daquilo que a máquina já conhece, daquilo que já foi fornecido, mas ele ganha uma independência de aprender coisas novas, né, a cada momento, né? Então, é uma coisa que a gente tem bastante interesse em investir, né? E, enfim, aqui estão as nossas referências, é, e é isso. Ok, muito obrigada, João Paulo. Eu acho que para quem não é da área, para mim foi bastante claro, mesmo que eu tenha me perdido em algumas partes aí, mas eu acho que o quadro geral, para mim, foi muito revelador. Obrigada Que aí pelo bom. seu cuidado e É tempo. sempre um desafio aprender essas coisas, apresentar essas coisas para quem não está acostumado, Para quem não. né, com isso. Isso, exatamente. Mas o que eu achei interessante no momento de te convidar, né, para falar, é exatamente o fato de que todos nós aqui, né, que trabalhamos com descrição linguística, a gente, hora ou outra, se depara, né, com questões que mostrariam para a gente que, de repente, a gente poderia trabalhar. Bom, isso é até uma das perguntas que eu vou te fazer, mas pensar em trabalhos colaborativos, e você terminou a sua fala justamente, enfim, combinando com isso que eu estava já planejando, que é essa ideia do segmentador semi-supervisionado, né? Mas, enfim, deixa eu passar a palavra aí para o pessoal. Vamos levantando as mãos. Mário, pode perguntar. É, então, muito obrigado, João Paulo, muito obrigado, Antônio, né, por compartilhar um pouco o trabalho de vocês. Eu estou junto com a Flávia nessa, não sou da área, sou linguista, mas consegui acompanhar a maior parte, bom, acredito que consegui acompanhar a maior parte da apresentação. Um ou outro momento eu fiquei um pouco perdido, mas na verdade, eu estava pensando a todo momento, a hora que você foi apresentando os resultados, eu estava pensando em como seria a questão, como relacionar isso, se os resultados estariam relacionados a uma questão tipológica, né, de línguas mais aglutinantes, línguas fusionais, etc. E, de fato, o que você falou no final é que línguas de perfil mais aglutinante e isolantes tendem a dar resultados melhores. Eu não conheço muitas dessas línguas, mas o DAO a gente sabe que é uma língua de perfil mais isolante e foi a que deu os melhores resultados de longe. Então, eu acho que aí eu não sei se é uma intuição, o que é, se é o próprio raciocínio de como funcionam esses algoritmos já te faz ter essa previsão, mas do pouco que eu conheço dessas línguas que vocês trabalharam, o DAO pelo menos encaixa aí bonitinho, porque é uma língua com um perfil mais isolante mesmo. Agora, eu tenho interesse, porque eu também trabalhei por muito tempo com uma língua que tem um perfil tendendo mais para o isolante, que é o Machacali, é uma língua macro-G falada em Minas. Só que aí eu não sei se o DAO tem essa mesma questão. No caso do Machacali, a gente tem muita homofonia, porque o sistema fonológico do Machacali é extremamente reduzido. As palavras tendem a ser monossilábicas, então, assim, a gente tem muita homofonia. No Machacali, a Flávia fez que sim. Imagino que o Canela, que é uma língua aparentada e que ela trabalha, que ela conhece muito bem, deve acontecer isso
Também. E aí, como que fica nesse caso? Porque aí a gente tem, por exemplo, no Machacali, coisas que são homófonas, pares de palavras, às vezes até trios de palavras, trios, talvez trios, mas pares de palavras, por exemplo, que são homófonas, mas uma é morfologicamente segmentável, a outra não. E aí, como que fica uma situação? Só que isso eu consigo te dar alguns exemplos. Eu estou meio enferrujado no Machacali porque tem uns anos que eu não volto lá, que eu não tenho trabalhado mais nos últimos tempos. Mas assim, se eu parar para pensar, eu consigo te dar alguns exemplos em que isso acontece. O que você acha que essas abordagens, esses algoritmos achariam? Eu acho que eles iriam segmentar as que aqui é a palavra que é analisável morfologicamente e a tratar a que não é analisável morfologicamente como se fosse a que é analisável morfologicamente. Mas por que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, porque a gente não tem acesso a nenhuma informação semântica nesse tipo de algoritmo, né? Então a gente só está olhando sequências de caracteres, né? E acaba que a informação semântica ela é importante, né, para o indivíduo, né, reconhecer, né, qual que é a palavra que está ali, né, ou o contexto na frase, né? Talvez se você desse alguma outra pista, né, se a gente tivesse um algoritmo que, por exemplo, conseguisse pegar a que classe que aquela palavra pertence, existem, eu já trabalhei com métodos não supervisionados para descobrir classes, né? Não classe de palavras assim, verbo, adjetivo, não, classes de você olhar pelo contexto e distribuição dentro né, quais palavras que são vizinhas e tal dessas palavras, e então ela tem uma classe tal, sabe? É um termo de classe gramatical, mas sem se preocupar muito com. E talvez aliando essas duas coisas, talvez você conseguisse melhorar o desempenho do algoritmo, mas precisaria desse outro tipo de análise. Agora, esse primeiro tipo de análise, né, de encontrar classes, né, nessas palavras, também está sujeito a uma imprecisão, está sujeito a uma análise que não interessa. Então, a gente vai colocando várias camadas, né, de incerteza num processo desses, e aí a gente precisa saber tá, exatamente o que a gente quer, né? A gente quer um algoritmo que aprenda a falar uma chacali, ou aprenda a analisar uma chacali melhor do que um linguista, ou a gente quer um algoritmo que, por exemplo, mostre que, olha, realmente não tem nada que diferencie, né, essa palavra que é analisável morfologicamente de uma que não é analisável morfologicamente, que não seja semântico ou dependente de um contexto sintático ali, né? Mas pela própria frequência, né, dos símbolos ali, né, a gente não tem nada que diferencie, o que é uma conclusão interessante. Mas realmente a gente só tem uma evidência, né, nesse tipo de algoritmo, que é a própria distribuição dos caracteres. Uma coisa que eu não falei é o MDL, né, ele não precisa lidar só com caracteres, tá? Existem, a própria tese do Demarkin, ele fez isso com ondas sonoras também, ele conseguiu encontrar palavras nas ondas sonoras, o que me interessa muito, porque talvez isso, analisar essas ondas sonoras também seja um bom caminho para melhorar o desempenho em alguns outros casos, né? Para línguas de outras tipologias, né? E aí, tendo em vista essa resposta, eu ia perguntar, tinha uma outra pergunta que era exatamente isso. No caso do Machacali, eu percebo que muitas das vezes é o contexto que vai me falar o significado de um homófono X ou Y. Bom, imagino que isso, na maioria, homofonia funciona desse jeito, né? O contexto é que vai desambiguar. Mas no Machacali, como tem muito homófono, eu acho que o contexto é ainda mais relevante. Mas aí eu gostaria de saber se é possível integrar, por exemplo, num modelo desses, uma questão de semântica, por exemplo, de significado. É possível? Qual que seria
o custo, talvez não como terminologia que você utilizou, mas qual que seria o custo aí para essa implementação? A gente poderia acrescentar algum tipo de anotação, e aí já viria para alguma coisa supervisionada, né? Você algum tipo de anotação relacionada à semântica daquela palavra, então o algoritmo já ia ver que são coisas muito diferentes. Ou adicionar algum método de aprendizagem não supervisionada da semântica da palavra. Essa estratégia de classes, né, que eu falei, ou uma coisa que eu tenho muito interesse em desenvolver, que eu queria já ter feito, não consegui ainda, mas que, por exemplo, se você... existe um jeito de você... por exemplo, você consegue colocar num corpus paralelo, né, uma língua desconhecida, né, dados de uma língua desconhecida, em paralelo com, por exemplo, uma obra, uma narrativa. Você tem na língua original e uma tradução dela, certo? E uma tradução verso a verso, vamos supor. Né? Você não conhece nada da estrutura daquela língua, você só tem os dados, por exemplo, só tem a gravação da pessoa falando verso a verso e você tem uma tradução lá, que você sabe que é a tradução daquilo. Existem técnicas para você conseguir mapear mais ou menos qual elemento na língua de origem aquele elemento naquela língua corresponde. Assim, né, mapear e o quão próximo que estaria daquilo. Né? Existem técnicas para isso, né, de espaços vetoriais, então são coisas bem arrojadas. Você poderia usar alguma coisa desse tipo se você tivesse um corpus paralelo, né? E aí você teria um tipo de sinalização não supervisionada, mas a partir de um corpus paralelo, né? Eu me interesso muito por esse tipo de coisa porque eu gostaria de, em algum momento, conseguir fazer essa análise semântica, né, dos morfemas, né, fazer essa segmentação dos morfemas também com essas pistas semânticas, né? Mas o problema é encontrar o corpus paralelo, né, para começar a desenvolver esse tipo de solução, né? Por exemplo, se eu tiver um grande corpus de narrativas Machacali com suas traduções, né, verso a verso, e aí começar a tentar fazer isso, né? E em algum momento a gente conseguiria dar, né, ter condições, né, de ter essas pistas, né, para o algoritmo, para ele fazer segmentação morfológica, levando em conta os contextos, os significados das palavras e tudo. Mas, enfim, são coisas que vão demandando mais, né, isso, né, dados, que tipo de dado que a gente pode usar e tudo, né? Mas tem vários métodos que dá para usar. Joia. Obrigado. Ok, mais alguma pergunta? Eu fiquei pensando se o linguista com pouco conhecimento em estatística, enfim, conseguiria trabalhar com esses segmentadores, porque a gente acaba usando um ou outro programa. Eu, muito dinossauro aqui, trabalho com Flex, né? Que, enfim, talvez não seja a melhor coisa do mundo, mas ele me ajuda nessa, né? Então eu entro com uma narrativa, aí ele faz a análise e aí eu vou tem que fazer a revisão, aceito, não aceito, acrescento, né? Mas assim, foi um trabalho, um eu acho que eu nem fiz. Não, eu comecei, foi na época da pandemia, eu e Uhum. o Nicolim, a gente começou, tinha os estudantes, né, para trabalhar tudo online. Falei, não, então é o momento da gente começar o banco de dados do Canela no Flex. E a gente começou. Uhum. Então, assim, não tinha nenhum treinamento anterior no Flex. Mas eu imagino que esses outros segmentadores sejam um pouco mais complexos, né? Você tem que ter um bom treinamento em estatística, imagino. Eu acho que o maior problema agora
por exemplo, o Flex ele já tem alguns recursos de linguística computacional nele, né? Ele já tem alguns parsers, uns analisadores, você vai dando os dados ali e vai sacando, né? Análises para novos dados, né? Tem um quê de aprendizagem supervisionada ali. É, o, no nosso caso, né? Esse tipo de analisador ele entraria num programa como o Flex, né? É, e, e o ideal é que ele fosse colocado de uma forma que isso, né, que o linguista não precisaria, que ele entendesse que esse tipo de análise diz respeito a esse tipo de evidência, né, uma evidência distribucional, né, dos caracteres e não uma evidência semântica, né, né. É, só que isso é uma questão que, como eu falei, esse tipo de ferramenta que a gente está estudando, né, só faria sentido para o uso de um linguista com uma infraestrutura que dependesse de um programa para ele desenvolver a documentação, né? E esses recursos estarem ali disponíveis para ele, um programa que fosse fácil de utilizar, né? E com o Flex, eu não acho que o Flex também seja muito fácil de utilizar, mas alguma coisa assim mais até amigável, e aí você ter esses vários recursos que o linguista, a partir de simplesmente colocar os dados ali, colocar as narrativas ali, ele poder rodar estudos diversos, né, sobre acerca daqueles dados que ele está colocando ali e obter relatórios que sejam facilmente interpretáveis, né? Então seria algo mais nessa linha, né? Que eu acho que poderia ser benéfico, né? Mas aí é isso, aí entra um outro aspecto do desenvolvimento que já não é mais só o desenvolvimento do algoritmo, é o desenvolvimento da interface, né, com o linguista, que não é nada fácil, né, de desenvolver, né? E o que eu vejo é que muitas vezes essas coisas de linguística computacional, processamento de linguagem natural, são muito desenvolvidas pensando no, por exemplo, vamos fazer um tradutor automático. Então você tem um caso de uso que é bem simples, né? Tá um texto, ele te dá a tradução. Ou pensando no público ali da internet, de fazer um negócio de propaganda, um negócio de, né, para entender o que você está procurando e fornecer propaganda para isso, um filtro de spam. São utilidades assim que não são muito complicadas, né? E o interesse por exemplo, de pessoas de linguística computacional normalmente não é muito focado no linguista, não é muito focado na linguística, é mais focado nas aplicações que aquilo pode ter para desenvolvimento de software, de computação, de utilidades ali, que é onde está o dinheiro, né? É, eu tenho muita dificuldade, né, encontrar pessoas interessadas em linguística computacional para esse trabalho para o linguista, né? Não, vamos, né, criar aqui um grupo de linguistas, pessoas de computação, mas que tenham interesse em linguística. Não, o nosso foco é desenvolver ferramentas para o linguista, ferramentas de documentação. E desenvolver um software como o Flex, por exemplo, demanda muito tempo. Né? Um projeto de software, essa parte toda da interface, né, com o linguista, é uma coisa que precisa ser estudada, é uma coisa que precisa ser testada. Então, acho que as dificuldades vão começar a aparecer aí, né? Por mais que a gente desenvolva bons algoritmos, boas ferramentas, eu sei que o gargalo depois vai ser esse, né? No entanto, né, a gente precisa começar de algum lugar, né? A gente precisa ter bastante coisa, né? Feita, né? Que possa ter um potencial de uso para que alguém possa ir lá e desenvolver algo, né, relevante para o linguista. O, o Antônio comentou alguma coisa que foca em muito pessoal que até se interessa por linguística computacional acaba indo para o lado de inteligência artificial. Normalmente, hoje em dia está muito assim, né? As pessoas estão indo muito para a inteligência artificial, né? Enfim, a gente não precisa de inteligência artificial para fazer análise linguística, entendeu? A gente precisa de ferramentas que ajudam a gente a ter consistência, né, na análise, ajudam a gente a
ter insights, né? Porque a gente se perde na imensidão de dados que tem, né? E de que a gente está diante, né? Então você ter ferramentas que dão essas luzes para a gente são mais importantes, eu acho, né? Do que simplesmente ter um negócio que não joga lá e ele analisa e tudo bem, né? Não sei, né? E hoje em dia eu vejo com os professores indígenas Uhum, nas aldeias, eles têm interesse quer dizer, eles são participantes, são protagonistas, né, dos projetos de documentação uhum, e querem aprender também, né, a uhum. fazer, a como mexer, como organizar, como documentar. Então, tem, a demanda tem, né? Só a gente precisaria se afinar. Eu não sei quais Certo. são os seus projetos Aí você falou, né, de algumas coisas, mas saiba que a gente aqui do NTL poderia colaborar em Não, é muito alguma bom coisa. esse Sim, intercâmbio mesmo, porque, bom, como eu falei, né, eu estou coordenador do curso, com visitas do sim, MEC, sim, eu tenho esse ano mesmo foi muito difícil de desenvolver coisas novas, né? Mas eu estou muito contente com esse contato, né? Com contato com o André também, das coisas de tipologia, porque eu tenho um interesse muito grande em desenvolver o lado mais computacional da coisa, né? Assim, as ferramentas que a gente pode usar para descrição, ferramentas que a gente pode usar para análise estatística de dados, em tipologia e tudo mais, né? Eu tenho muito interesse nessa área, né? É, mas, mas é isso, né? Eu preciso de ter contato com quem está pesquisando, de ter contato com quem está descrevendo, quem está em campo, para saber quais são as necessidades, para saber quais são as dificuldades e a gente poder chegar a soluções que são, né, relevantes, né? A minha ideia com esse segmentador, na verdade, começou porque eu queria fazer um banco de dados, né, em que eu conseguisse pegar o morfema de cada língua e encontrar morfemas semelhantes em outras línguas, né, a partir de corpos paralelos. Só que para eu fazer isso, eu precisava de um segmentador automático, a maior parte das línguas não estão segmentadas, né, e aí eu comecei essa jornada e Antônio entrou nisso. Mas eu consegui isso, vai demorar muito, e no meio do caminho eu consigo solucionar problemas bem práticos, né, que as pessoas estão tendo, né, no campo da documentação e do trabalho de campo, né? Então, eu realmente tenho bastante interesse e esse contato com vocês está sendo muito bem-vindo, né? sim, o caminho está aberto. Alguém mais gostaria de perguntar ou de fazer alguma observação? Tá bem, então. Acho que a gente pode encerrar. Deixa eu parar aqui a gravação. Aí a gente